está mais para o sul do país, tá? Bem na nossa frente aqui, onde eu estou apontando, é a base naval do Porto de Haifa, onde estão os navios de guerra, submarinos, tá? De Israel. Tá? E todo esse complexo aqui é a parte portuária. Aquela área mais longe, onde eu estou apontando, é bastante nova, foi construída por uma companhia chinesa, totalmente automatizada. Totalmente. Entende? Trabalham pouquíssimas pessoas ali controlando o sistema, mas totalmente automatizado. Tá? Então o navio chega lá, os robôs retiram tudo, colocam no caminhão, só tem um motorista do caminhão, porque o restante é tudo máquina, tudo robô. Tá? E o que nós temos diante de nós é um jardim muito bem cuidado, constantemente recebe manutenção, que é chamado Jardim da Fé Bahá'í. E o que é a Fé Bahá'í? É uma religião universalista que tem como objetivo congregar todas as religiões, todas as ideologias, tudo aquilo que tem causado na humanidade, né, em toda a sua história, as divisões, as guerras, as contendas, as diferenças, concentrar tudo num pensamento só, numa fé só, ok? E esse jardim, o jardim como está, é uma pequena expressão, demonstração do que será a humanidade quando chegar nesse ponto. Certo? E essa religião só tem aqui nessa Não. cidade? Na verdade, Assim, essa religião não tem aqui. Aqui é só um marco, um templo. Tá? Mas esse templo é dessa religião? Isso. Mas não é praticada essa religião aqui. Sério? Não é permitido se fazer discípulos, seguidores. Nem cultos? Cultos tem um complexo de estudos aqui, biblioteca, tá? Mas na verdade essa fé desenvolve em outros países, especialmente Estados Unidos. Tem lá fé Bahá'í? Tem fé. Fala, gente, tudo bem? Bom dia. Pessoal, lá embaixo nós estamos vendo aqui o porto de Haifa e um porto que tem uma parte totalmente automatizada. Pouquíssimas pessoas trabalham lá. A maior parte do trabalho é feita por robôs. E como eu filmei para vocês ali embaixo, nós temos o templo de uma religião que é uma religião universalista, uma religião que quer aglobar, né, todas as religiões do mundo para que elas vivam em fraternidade. É óbvio que a gente sabe que isso é meio furado, né? Mas tem o templo ali embaixo, vou mostrar para vocês. Mas um lugar muito bonito, muito bonito, muito maravilhoso. Cidade linda, linda. Ou também no postamento do Vale do Armagedon. Na próxima, mais um pouco adiante, nós temos a Baixa Galileia, onde temos principalmente as cidades conhecidas, né? Nazaré e Caná da Galileia. Após isso nós temos a Alta Galileia e após isso temos o Monte Hermon. Tá? Então o Estado de Israel se estende para o norte nessa direção, certo? Nessa direção, vocês têm acreditado em mim até agora, continuem acreditando. Aqui nessa direção está Nazaré, a cidade de Nazaré, certo? E após a cidade de Nazaré, atrás do monte onde está Nazaré, temos o Monte Tabor. Monte Tabor. Vamos seguir. Do lado do Monte Tabor nós temos o Monte Moré, que eu falei para vocês ontem, onde os midianitas ficaram acampados. Quando eles vinham atacar Israel, ficaram acampados do lado do Monte Moré. Depois temos a continuidade do Vale de Jezreel nessa direção, e o final do Vale de Jezreel é no Vale do Jordão. Se lembram ontem que nós subimos o Vale do Jordão e de repente nós dobramos à esquerda e subimos o Vale de Jezreel. Então foi nessa direção que nós viemos de Jericó, tá? Do outro lado nós temos o Monte Gilboa. Nós ficamos do lado do Monte Gilboa, onde o rei Shaul morreu, certo? Se suicidou,
E mais adiante um pouco, a fonte Harod, onde Deus escolheu os 300 que lutaram contra os israelitas. Também tem a cidade de Jezreel, onde morava Acabe e sua queridíssima esposa. Docinho. Doce. Docinho. Doce esposa. Delícia. Já nessa direção, nós temos a Samaria, certo? E na sequência da Samaria, nós temos Jerusalém. E após Jerusalém, nós temos a Judéia. Então, na Samaria, temos cidades importantes como Siquém, como Betel, como Shiló, onde a arca ficou antes de ser capturada. Acho que não está no programa. Antes de ser capturada pelos filisteus, tá? Aí Jerusalém, após Jerusalém, nós temos a Judéia, onde temos, por exemplo, a cidade de Hebrom, né, onde Davi reinou ali por 7 anos. Certo? Nessa direção já temos a região central de Israel, planície de Sharon, ok? Aeroporto Ben Gurion, onde nós descemos. Aqui nessa direção nós temos Tel Aviv, que já é Tem as a região marcações costeira, aqui. e aqui o Mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, tá? Não dá para ver direito também, mas o Mar Mediterrâneo. É importante essa localização por aquilo que eu vou falar agora sobre o que aconteceu no confronto entre Elias e os profetas de Baal e Asherá, tá? Então o que acontece? Não vou entrar nos detalhes lá, certo? Mas o ápice foi quando o fogo de Deus caiu sobre o altar, certo? E aí foi um corre-corre, né? Então pega para capar. Aí os sacerdotes saíram correndo, fugindo, né? E o Elias falou, pegando o pessoal, o que aconteceu? Eles desceram até o rio Kishon. E o rio Kishon eu quero mostrar para vocês onde está. Inclusive eu falei para vocês sobre ele, né? Quando estávamos indo para o hotel ontem, tá? Então estão vendo uma ponte ali, com os pilares da ponte, certo? Do lado da pista, né? Tem a ponte lá. Vocês estão vendo ali que tem um fio verde passando por debaixo da ponte? Sim. Aquele é o rio Kishon, tá? É um fio verde passando por debaixo da ponte, certo? E aí, logo após que passa debaixo da ponte, tem um morrozinho pequeno, tá? Com uma pista de moto ali, essa é a pista de terra. Tem problema, levanta aqui. Tá certo? Estão localizando? Sim. O nome daquele monte lá é Tel Shishim. Tel Shishim, ou seja, tem muita arqueologia lá, ainda não foi escavado, mas tem muita arqueologia lá. Tel Shishim. Segundo a tradição, foi ali nesse Tel que o Elias cancelou os CPFs do pessoal. Foi lá que a espada dele, né, devia estar muito bem afiada, porque foi 850 pescoços ali, que rolaram pro Ribeiro Kishon, tá certo? Pois bem, tendo feito isso, o que ele fez? Ele voltou para o Monte Carmelo com o seu auxiliar, porque o que acontece? Chuva. O altar já tinha sido restaurado, Deus recebeu o sacrifício. Sim. E os profetas, a iniquidade já tinha sido eliminada. Então temos agora o ambiente espiritual necessário, propício, né, requerido, para pedir a chuva novamente. Tá? Então ele subiu o monte e se voltou para o mar. Ah, foi para o mar que ele virou? Para o mar, isso. Voltou para o mar, que é o mar Mediterrâneo. E falava para o auxiliar dele, veja lá se você está vendo alguma coisa, né? E ele colocava a cabeça entre as pernas e orava. 7 vezes isso aconteceu, até que na 7ª ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, certo? E aí veio a chuva, tá? Ele desceu novamente e o Acabe ainda estava lá embaixo. Ele falou para o Acabe, Acabe, corre porque vem chuva. Corre porque vem chuva, por quê? Tem um motivo. Vejam só, estão vendo esses corpos d'água aqui? Estão vendo aqui? Esses aqui são os locais onde tem fonte natural, que antes do Estado de Israel era pântano, então era charco aqui. Então todos esses pontos d'água foram dominados e aí toda a região onde havia charco, pântano,
Hoje é campo agrícola, tá? Mas Pântano. na época de Elias era pântano isso. Agora imagina, 3 anos sem chover. Toda a região aqui estava seca. Ao receber a primeira água, o que ia acontecer? Ia virar um barro tremendo aqui. E ele ia atolar com a charrete dele. Entende? Por isso que ele falou, Acabe corre porque vem chuva. E aí o Acabe saiu. Saiu, né? Ainda tomou chuva, tá? E aí deu uns 5 minutos no Elias. E ele resolveu, correu, passou o Acabe que estava na charrete dele. E ainda chegou na frente dele, lá na cidade de Jezreel, onde ele morava com a sua doce esposa. Tá? Incrível, tá? Então, foi essa sequência aqui, para vocês terem a ideia da questão geográfica envolvida aqui. Distância? Quanto... Lá é o Tel Megiddo? Não, depois de Tel Megiddo, depois. Tá? Daqui até lá, por volta de uns 10 quilômetros, mais ou menos, se não mais, uns 12 E quilômetros. de altura? Aqui, 800 e poucos metros. Tá? Não é muito alto, não. Obrigado. Agora, tem outros eventos bíblicos que aconteceram aqui. Além disso, por exemplo, no Monte Tabor, que fica junto de Nazaré, aconteceu aquele embate do exército de Cícera. Você lembra do Cícera? Cortava os dedinhos. Contra o Baraque, que era o comandante do exército israelita, e a profetisa era Débora. Isso está no livro de Juízes. Profetiza Débora. Tá? Acontece que naquela época, o Cícera estava numa vantagem tecnológica diante dos israelitas. Cícera já dominava o ferro. Tinha espadas de ferro, couraça de ferro, os carros de guerra dele, as bigas, tudo de ferro, pesado, tá? Mas era muito mais duro, melhor do que o bronze que os israelitas usavam. Se uma espada de ferro for se deparar com a espada de bronze, a espada de ferro corta a espada de bronze no meio, entende? Porque é muito mais duro. Então, por isso que os israelitas se esconderam no alto do Monte Tabor. Eles não tinham condições de enfrentar o exército do Cícera. Mas deu uma chuva. Tolou. O rio Kishon, que eu mostrei para vocês aqui embaixo, ele corta o vale de Jezreel vindo lá do Monte Tabor. No Monte Tabor, ele passa pelo Monte Tabor, corta o vale e passa por aqui até desaguar no mar Mediterrâneo, tá? Pois bem, a chuva caiu no rio Kishon, lá perto do Monte Tabor, alagou tudo, elevou o nível do rio e as bigas do Cícera atolaram no meio d'água, ok? E aí foi o que os israelitas precisavam. Eles desceram rapidamente e mataram os soldados do Cícera, e o Cícera saiu correndo, né? Saiu correndo. E aí no meio do vale havia uma mulher acampada lá, uma tenda da Jael. Aí ela viu aquele homem chegando, todo esbaforido lá, né? Não pode vir, pode entrar, né? O senhor está seguro aqui, não tem problema, né? Essa armadura está muito pesada, vou tirar isso aí, esse capacete, né? Pode sentar na minha cama aqui, entende? Quer um suquinho, quer um iogurte, pão de queijo. Pão de queijo, né? Não, o senhor está cansado, pode deitar, eu cubro o senhor aqui, tranquilo. Aqui o senhor está seguro mesmo. Aí ele, cansado, dormiu, ela saiu de fininho da cabana, pegou uma estaca, voltou, mirou bem na têmpora do Zé e pau! Cravou a estaca, varou de um lado para o outro. Quando a Débora e o Baraque chegaram, ela só trouxe a cabeça dele para fora, entende? Cumprindo a profecia de Débora. Ela falou para o Baraque: você quer que eu vá? Porque eu vou. Mas saiba que o troféu da vitória vai cair nas mãos de uma mulher. Caiu nas mãos de Débora. Tá? Então isso aconteceu aqui. Tá? E temos algumas outras eventos bíblicos também aqui. Por exemplo, lá junto da cidade de Jezreel aconteceu aquele evento da vinha do Nabote. Você lembra da vinha do Nabote? Lembro. Que o Acabe chorou, foi lá chorar. Quis a vinha, porque é muito bonita, mas ele não botou a mão. Aí veio a Jezabel e armou uma arapuca pro Nabote.
acusou ele de sedição. No final ele foi apedrejado e Jezabel deu de presente chavinha para o Acabe. Ok? Depois eu vou explicar para vocês um contexto aí importante para entender essa história aí, tá? Tá certo? E Napoleão esteve aqui. Napoleão, tá? Século XVIII, esteve aqui. Quando ele viu esse vale, o que ele falou? Certamente nesse vale cabem todos os exércitos do mundo. Caraca. Ele já conhecedor da profecia de Apocalipse. Doideira. Tá? E mais tarde um pouco o general Allenby, durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Se lembra da Primeira Guerra Mundial? Foi Alemanha com o Império Otomano contra Inglaterra e França. Tá? Aqui foi a batalha que definiu de uma vez por todas a Primeira Guerra Mundial. Tá? Aqui as tropas inglesas, comandadas pelo general Allenby, enfrentaram a tropa dos otomanos e aqui ele venceu os otomanos. Daqui os otomanos só correram até chegar em Istambul. Entende? Foi uma derrota atrás da outra e fácil. Eles só correram até chegar em Istambul. Porque aqui que foi definida praticamente, pelo menos no lado otomano, no lado do Oriente Médio, a vitória da França e da Inglaterra. Tá? Certo? Gente, legal que aqui em cima eles colocaram todas as marcações. Então você consegue ver exatamente para onde você está olhando, né? Então aqui, Monte Carmelo, Mar Mediterrâneo, Cesareia, Betânia, Tel Aviv, aqui os kibbutz de Dália, aqui En Hasofet e En Hamek, Hamat Hasofet, aqui Judeia, Samaria, aqui Jerusalém, Meguido, aqui você tem o rio Moré, né? Migdal, Haemek, aqui você tem Nazaré, o Monte Tabor, Ramat Eshai, Kisson, Bet Sharai, Monte Hermon. Eu vou bater uma foto ali, que aqui você tem o Vale do Armagedon. Eu tava falando que quando Napoleão chegou aqui para lutar, né? Na primeira batalha da Guerra Mundial, franceses e ingleses contra o exército otomano. Então Napoleão olhou para esse vale que eu vou mostrar para vocês aqui novamente e ele disse o seguinte: certamente aqui cabem os exércitos do mundo inteiro, né? Na concepção dele naquela época caberia os exércitos do mundo inteiro, mas é um vale muito grande mesmo. E o que a Bíblia fala é que aqui nesse vale acontecerá a última batalha. Eu não sei qual que é a sua perspectiva escatológica, né? Mas normalmente as melhores são o amilenismo, o pré-milenismo histórico. E o pré-milenismo histórico acredita que depois da volta de Jesus, né? Então a igreja vai reinar por 1000 anos e no final desses 1000 anos, então vai acontecer uma batalha aqui nesse vale, que eu vou mostrar para vocês, em que Jesus com o sopro da sua boca vai destruir todos os seus inimigos e então definitivamente estabelecer após isso a nova Jerusalém, tá? Então são profecias que nós temos aí a expectativa de ver se cumprir. Então esse aqui é o Vale do Armagedon. E lá na frente você tem a cidade de Israel. Dentro dessa pedra, tá? Então é possível descer e ver essas cavernas feitas pela água.
Gente, estamos aqui subindo o Monte Carmelo. Parece que ali na frente vamos encontrar uma representação do local, né, e da forma como Elias ofereceu o sacrifício para obter resposta do Senhor, trazer o povo de volta para o culto ao verdadeiro Deus e depois, né, restaurar a nação e ter resposta à oração dele pela chuva, tá bom? Vou mostrando tudo para vocês. Tem sido dias maravilhosos aqui em Israel. É impressionante como a terra é marcada pelos feitos de Deus. E a nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos aprender a contar a nossa história pelos feitos de Deus, assim como esse lugar tem a sua história marcada pelos feitos de Deus. O que é bem legal, é muita pedra, né? Bastante pedra. E assim, mais ou menos o cenário que Elias precisou lidar, né? O outro espaço que nós subimos já é um espaço moderno, então você já tem um acesso mais fácil, tem escada preparada, né? Mas aqui já bem inóspito, assim, já mais uma coisa mais rústica, né? Bem legal. A gente ter mesmo a ideia de como era. Muito bom. Olha só, muitas pedras para deixar a gente bem ambientado de como era o espaço que Elias precisou lidar na ocasião do sacrifício. É isso, né, meu guia? Bom, eu acho que sim. Muito bom, muito bom. É pra lá. Ok. Aqui tem sombra, né? Eu vou ficar por aqui mesmo, que aqui tem sombrinha. O pastor André tá ali, vai trazer o manto para nós. Agora o pastor André vai orar e nós vamos ver chover fogo do céu. Foi isso que ele prometeu para nós, aleluia. Eu pedi o cordeiro, quem trouxe? Quem trouxe não vai ter. Eu trouxe água, pô. Gente, chegamos aqui no Monte Carmelo. Uma parte da cidade de Haifa fica sobre esse monte também. Mas chegamos aqui em um local muito específico que é semelhante ao local em que Elias desafiou os profetas de Baal, os profetas de Astarote. E ele viu o sinal de Deus ali. Inclusive, olha só, vou virar para vocês verem aqui. Temos aqui uma representação da cena do sacrifício que foi oferecido, os sacerdotes de Baal e a forma como o Senhor respondeu Elias enviando fogo do céu. E o que a gente aprende nesse lugar tão marcante na história da nossa fé? É que Deus, ele pode usar pessoas de qualquer origem, de qualquer lugar, que se posicionam em fazer a sua vontade em nome de Jesus. Elias era de uma cidade chamada Tisbe, provavelmente da tribo de Efraim, uma tribo pequena, uma cidade pequena. A Bíblia não menciona o nome dos seus pais, não menciona o nome da sua família, porque era uma família insignificante. Mas mesmo assim ele se levantou para ser a resposta de Deus para o seu tempo. E se nós nos levantarmos para sermos resposta de Deus, ele também pode nos usar nesse tempo com a finalidade de sinalizar o seu governo, restaurar a sua igreja e manifestar a sua glória. Então seja esse canal de Deus com simplicidade, com vida, com graça, sinalizando a graça e o favor de Deus. Estivemos ali. E o que a gente aprende nesse lugar tão marcante na história da nossa fé? É que Deus, ele pode usar pessoas
de qualquer origem, de qualquer lugar, que se posicionam em fazer a sua vontade em nome de Jesus. Elias era de uma cidade chamada Tisbe, provavelmente da tribo de Efraim, uma tribo pequena, uma cidade pequena. A Bíblia não menciona o nome dos seus pais, não menciona o nome da sua família, porque era uma família insignificante. Mas mesmo assim ele se levantou para ser a resposta de Deus para o seu tempo. E se nós nos levantarmos para sermos resposta de Deus, Ele também pode nos usar nesse tempo com a finalidade de sinalizar o seu governo, restaurar a sua igreja e manifestar a sua glória. Então seja esse canal de Deus, com simplicidade, com vida, com graça, sinalizando a graça e o favor de Deus. A gente vai tomar banho? Gente, aonde Jesus? Então, lá embaixo, estamos vendo o mar da Galileia. Olha as primaveras. Onde Jesus realizou milagres e aonde Pedro andou sobre as águas. Registrado lá em Lucas 5 e Mateus capítulo 14 para nós, e também onde ele realizou ali os últimos milagres relatados por João capítulo 20. Ali, gente, Mar da Galileia, lá embaixo. Iremos lá, mas aproveitando essa vista aqui, dica do meu amigo Thiago Braga, que está aqui atrás. Vou filmar ele para vocês. Ele merece, hein? Aí ele aí, ó. Ah, papai. É isso então, pessoal. Acabamos de chegar aqui em Cafarnaum e tem uma placa ali muito legal. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. A gente sabe que ele nasceu em Nazaré, chamado de Nazareno. Ele também esteve ali por um tempo em Belém. Na verdade, pastores vieram de Belém para encontrá-lo. Mas a cidade em que Jesus cresceu e viveu é Cafarnaum, aqui, cidade de Jesus. E ali na entrada nós temos uma placa que fala exatamente isso. Grande parte do ministério de Jesus se deu aqui. E a gente vai agora visitar Cafarnaum. Eu convido você para vir comigo. Nós vamos fazer o trajeto de um texto que está na Escritura, que começa em Marcos capítulo 1, versículo 23, que conta um dia na vida de Jesus. Eu tenho essa mensagem, só que agora você vai andar comigo por ela. Casa de Jesus, sinagoga, perdão, casa da sogra de Pedro, casa de Jesus, e na madrugada então ele se levanta para poder orar e ter comunhão com seu Pai. Então vem comigo. Olha a plaquinha ali, ó, Cafarnaum, cidade de Jesus. Tem uma outra bonita ali também, E olha a gente cravada aqui de também. pedrinhas. Olha a gente aqui, ó. Muito legal. E aqui os meus amigos, Edson Lindo, O primo. Ricardo, mais conhecido como Cremosinho. Então, gente, vamos entrar aqui agora na sinagoga. E aqui temos a sinagoga, gente. O pessoal põe as orações, ó, na sinagoga. Quem quiser, põe também. Não é pecado não, pode pôr. Aí as colunas. Pois bem, queridos, nós temos a sinagoga de Cafarnaum. Sejam bem-vindos. Essa sinagoga não é da época de Jesus. Não é. Ela é do século IV depois de Cristo, ou seja, caindo já durante o período bizantino. Ok? Aqui nós temos primeira inscrição. Os judeus de Cafarnaum agradecendo a família Rodos por terem financiado a construção da sinagoga. Tem em grego aqui, tá? E alguém deixou um celular aqui? Sim, tá joia. E aqui nós temos, o pavilhão nacional está onde? A bandeira está onde? Tá com o Brunão. A Brunão deve estar no fim.
Não, deixei com o Brunão. Tá com ele. Isso. Vou precisar. Obrigado. Então, em 1926, terminaram as escavações aqui em Cafarnaum. Foi aberto ao público. Teve uma cerimônia e essa inscrição é a inscrição comemorativa. Tá? Pois bem, sinagoga do século IV. Os arqueólogos da Custódia Terra Santa são excelentes arqueólogos. Tá? Não há, eles fazem sempre um trabalho muito bom. Mas qual é o objetivo desses arqueólogos? Encontrar marcas de Jesus. Esse é o principal objetivo. Logicamente, eles vão encontrar várias outras coisas no meio do caminho, que foi, no caso, essa sinagoga. O que tem a ver com Jesus, essa sinagoga? Século IV? Nada, certo? Mas aí eles tiveram uma ideia, poxa, nós temos uma sinagoga importante de Cafarnaum, cujo principal da sinagoga era quem? Família? Não. O nome de um líder judeu aqui de Cafarnaum, cuja filha foi ressuscitada por Jesus. Jairo, isso, temos Jairo, ok? O que fizeram então? Eles tiraram o piso da sinagoga, levantaram e descobriram o quê? Tchan, 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 que os alicerces, o fundamento da sinagoga anterior estava aqui embaixo e a nova foi construída em cima dos alicerces da anterior. Ok? Então temos os alicerces aqui. Esses alicerces, sim, são da sinagoga de Jairo. É do primeiro século antes de Cristo até o segundo século antes de Cristo. Certo? Então, apesar dessa sinagoga aqui não ser aquela que Jesus esteve, nós estamos na área da sinagoga de Jairo aqui. Ok? E os nossos arqueólogos deixaram uma área, pequena área, para nós vermos, que é importante dentro da vida dos judeus, que é aqui o tanque de banho ritual judaico. Essa sinagoga. Sinagoga de Jesus. Gente, Então, temos aqui... É diferente, tá? O esquema aqui desse banho, desse tanque, é diferente do tanque que nós vemos lá de Qumran. Temos aqui o então, o que nós banho temos aqui? Primeiro, a água de batismo que da enchia, sinagoga. que era utilizado no tanque, era chamado água viva, ou seja, água que vinha por meios naturais, não trazida por balde, por cântaro, sei lá, entende? Eles captavam essa água do telhado da chuva, se armazenavam a água para isso. Aqui aqui tinha um container aqui, onde eles guardavam essa água. E o outro lado, bem menor, onde as pessoas mergulhavam. Aquele ponto lá que é onde as pessoas mergulhavam. À medida que aquela água ficava suja, eles jogavam fora e pegavam a água daqui, da reserva, e colocavam lá. Ok? Por que essa mikve, esse tanque de banho ritual, é importante? Porque Jesus era observante dos costumes judaicos. Ok? Então é possível, vamos dizer que o Moshe falou que é possível que Jesus tenha se purificado aqui. Porque até no seu 30º ano, judeu comum. E ele era considerado como rabi, como rabino. Pela inteligência. Entende? Pela capacidade e tudo mais, e por conta do temor e observância dos mandamentos. Ok? Então é possível que Jesus tenha mergulhado aqui. Entendeu? Tá joia. Agora vamos continuar. Deixa eu abrir as escrituras de novo aqui, só um instante. Ok? Então, gente, olha só, ele falou aqui agora, essa primeira parte era um armazenamento de água, e lá na segunda havia então um lugar para a purificação. Provavelmente Jesus pode ter se purificado ali, porque essa parte de baixo pertencia à época de Jesus. Então aqui, ó. Aqui era, então provavelmente, é claro, na parte de baixo, uma sinagoga da época de Jesus.
Jesus. Veja só, para um líder de sinagoga se ajoelhar é porque ele tinha plena convicção de que aquele homem era representante de Deus. Entende? Não havia sombra de dúvidas para ele. Se ajoelhou, por favor, venha à minha casa, salve a minha filha que ela está à beira da morte. Tá? E Jesus, qual foi a resposta? Vamos lá, vamos lá. E aí eles começaram a andar em direção à casa dele, numa viela estreita. E começou aquele aperto, né? Porque todo mundo queria ver o que ia acontecer. De repente, no cantinho ali, vem uma mulher, estende a mão assim, para ninguém ver, estende a mão e toca na veste de Jesus. Porque ela cria que se ela tocasse, ela iria ser curada, ok? E realmente foi, curada na hora. Ela queria o quê? Sair de fininho e ir embora sem ninguém perceber. Por quê? Porque eu imagino o dilema que ela estava. Ela estava impura. E se uma pessoa com um fluxo de sangue, fosse homem ou mulher, tocasse em alguém, iria contaminar esse alguém. Então, eu imagino, bom, se eu não tocar em Jesus, eu não vou ser curada. Mas se eu tocar em Jesus, eu posso contaminar ele. Então, eu vou fazer isso aí sem ninguém saber, que daí não vai causar constrangimento. Então, ela foi, tocou, foi curada. Aí aconteceu algo que ela não estava esperando. Jesus sentiu, ela parou, opa, saiu de mim poder. Saiu de mim dentro dela, ele virou para trás e a mulher levou um susto. Entende? Não esperava aquilo. E aí Jesus perguntou o que aconteceu, ela explicou tudo, os tantos anos que ela estava esperando, ninguém conseguia curar ela, porque no final das contas, ela foi buscando cura e recebeu algo muito maior. Recebeu o quê? Jesus. A salvação. Vai em paz porque a tua fé te salvou. Ela já estava curada, ok? Então foi nesse ambiente assim, num ambiente assim que aconteceu esse milagre, tá? E na continuidade, Jesus foi até a casa de Jairo e lá chamou a moça, entende? Ressuscitou a moça, certo? Vamos continuar. Então, gente, as casas eram muito perto. As casas muito perto da sinagoga. A sinagoga ali, aqui estão as casas. E aí você pode ver que existiam vielas. E possivelmente numa viela como essa, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus para que ela pudesse sair. Gente, olha só. Então, aquele círculo no meio era uma antiga igreja da época de Jesus, que depois foi destruída por causa dos persas, a invasão persa, e então a em volta foi reconstruída aqui pelos cruzados, esse círculo maior. Depois ela foi destruída por causa de um terremoto, invasão das águas, foi coberto de lama, e aí no final da Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses e os franceses dominaram esse território, então foi descoberto da lama, dos entulhos, construída essa igreja aqui por cima e em 1946 aberto para visitas. Sensacional. Sensacional. E aqui só mais uma vez as vilas, as pessoas, sinagoga e ali os destroços da cidade. Então olha só, Jesus nasceu em Belém, porque os pais subiram para Jerusalém para se apresentar ao serviço militar, né? Havia um recenseamento e juntamente ali com esse recenseamento havia uma festa. Os pais de Jesus subiram para se apresentar e ali Jesus então nasceu em Belém. Depois o texto bíblico diz que ele, quando volta, né, do Egito, ele vai para Nazaré. É por isso que ele é chamado de Nazareno. E aí depois ele cresce ali, né, durante a sua adolescência, graças a todo o conhecimento. E depois nós vamos ver que Jesus vai viver em Cafarnaum. Então, no vídeo que eu acabei de filmar para vocês aqui do Mochico,
ele fala da estrutura, né, do lugar específico que Cafarnaum estava para possibilitar muitas coisas do ministério de Jesus, ok? Então é isso, nasce em Belém, vai para o Egito, volta, vai para Nazaré, para que se cumprisse a profecia, ele será chamado Nazareno, sai de Nazaré, vem morar em Cafarnaum, para que o seu ministério pudesse se cumprir. Para facilitar, né, o cumprimento das rotas do seu ministério e tudo mais. Ok, gente? E aqui na minha frente, vou virar para vocês verem, nós temos o Mar da Galileia, o famoso Mar de Tiberíades, né? Aqui na minha frente, aqui, eu esqueci, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, esqueci o outro nome aqui, gente, mas é isso. Vou virar para vocês verem. Contigo saltarei por águas. Nós temos o Vale do Epitapegônio, estivemos também. Após isso, Cafarnaum, também estivemos. Agora, daqui, não é possível ver porque está do outro lado do monte, mas temos no alto o Monte das Bem-aventuranças, onde Mais para lá, né? Jesus mais para lá, a oeste, está para trás, não dá para ver daqui, certo? Isso. Após o Monte das Bem-aventuranças, nós temos Cafarnaum, né? Cafarnaum, depois de Cafarnaum, mais no alto, nós temos Corazim, certo? E aí nós temos o outro lado, o extremo sul do Mar da Galileia, por onde entra o Rio Jordão. Então o Rio Jordão, trazendo as águas do Rio Jordão, entra no Mar da Galileia no norte, certo? Após o Rio Jordão, nós temos Betsaida, cidade de Pedro, André, Tiago e João, seu pai Zebedeu. Continuando, nós temos Gadara, para onde Jesus atravessou de barco e libertou o endemoniado. Aqui nós temos as colinas do Golã. Esse é o nome de hoje. Mas na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros, essa região aqui é a região de Manassés. Metade da tribo de Manassés resolveu ficar por aqui, certo? Após isso, na época de Jesus, essa região se chamou Decápolis. Na época de Jesus, Decápolis. E hoje é chamada Colinas do Golã. E chegamos ao sul, onde temos a chegada do rio Yarmuk, que vem da Síria. Temos dois kibbutz muito importantes, kibbutz Kinneret e kibbutz Degania. São os dois primeiros kibbutz fundados em Israel, década de 20, do século passado, 1920, os dois primeiros kibbutz, as cooperativas que são características aqui de Israel. E temos nessa direção aonde a cidade de Tiberíades foi fundada. A cidade de Tiberíades foi fundada numa região onde temos termas, águas quentes, tá? Mas nesses 2000 anos a cidade de Tiberíades foi se deslocando para o sul até chegar no ponto que está aqui, certo? Mas ela surgiu mais para o norte, ok? É isso aí. E agora estamos aqui navegando pelo Mar da Galileia. Vou virar para vocês verem. Temos um momento de louvor, de adoração aqui no Mar da Galileia.
algo muito especial. Lembrando que foi num momento como esse, mas numa madrugada, que os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus andando por sobre as águas. E eles se assustaram a um contexto histórico que o nosso guia nos explicou. Os discípulos acreditavam que qualquer pessoa que navegando por essas águas vissem um fantasma, essas pessoas iriam morrer. O chapéu tá virado, tá ventando bastante, tá gostoso. E aí quando naquela madrugada eles viram, né, Jesus andando, pensaram que é um fantasma e desesperaram. Mas no meio daquele desespero que aparentemente gerava a morte, eles experimentaram da vida, experimentaram de uma revelação ainda maior do Redentor. Após aquela experiência, a conclusão dos discípulos foi: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, a minha oração por mim e por você nesse dia é que em meio àquilo que te traz medo, aquilo que te traz dor, confusão, você possa ter uma revelação daquele que é maior do que isso, maior do que tudo, maior do que todas as coisas. Jesus Cristo, o Messias, prometido à casa de Israel. Deus te abençoe. Amém. Fica um pouquinho com o louvor aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.